Bom dia, a paz seja com todos. Nós vamos iniciar esta quarta sobre as bem-aventuranças, e eu quero aqui relembrar que esta é a quarta bem-aventurança. Então nós já vimos anteriormente que Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Ele começa o seu sermão do monte, né, com esses fundamentos que ele traz do seu reino, e isso é a base realmente do reino de Jesus. A gente precisa ter isso muito bem na nossa cabeça, né? Assim, muito claro na nossa mente, né? Apesar de tudo, né? Cristianismo, toda aí o histórico, né, que a gente tem de cristianismo, da prática das igrejas, da prática apostólica e tudo mais. Os evangelhos, esta parte, são fundamentos e que trazem princípios do reino de Jesus, que o próprio Senhor, então, ali declarou, fez, então, nesse Sermão do Monte. Lembrando, então, que ele traz a entrada, né, da bem-aventurança como aqueles que são humildes, né, a entrada no reino dos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele fala sobre os que choram, porque tem o consolo de Deus. E depois ele fala de herança, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí, então, a gente tem esta quarta bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A bem-aventurança, no capítulo 5, é a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus, ele, como traz um conceito do reino, ele vem falando dos fundamentos do seu reino. Os fundamentos do reino de Jesus, né? Todo reino, então, precisa ter uma justiça. E quando a gente fala de justiça nos nossos dias, o conceito de justiça ele é muito amplo, porque ele traz instituições, ele traz todo um aparato organizacional, né, nos nossos dias, por exemplo. Lá na época de Jesus também havia os juízes, Jesus foi julgado num sinédrio, né? Então ele se tinha ali esse conceito de justiça também na época de Jesus. Mas então a justiça dos homens, né? Então, o que Jesus traz sobre essa justiça? Qual é a justiça de que Jesus está falando? Jesus traz a justiça dada por Deus. Quando a gente fala em justiça, em termos bíblicos, quando se é falado, né, a justiça de Deus, nos Salmos, quando se é falado na Bíblia como um todo em justiça, está se referindo à lei de Deus. Mas nós vemos que Jesus, ele, ao aplicar a lei de Deus, a justiça de Deus, então, ele traz de uma outra forma que, inclusive, parece que está sendo contrária à própria lei que Deus havia instituído através de Moisés, no Pentateuco, porque ele, então, curava no sábado, por exemplo, e aí os fariseus, os escribas que eram guardiãos, né, da lei, eles então ali se contrapunham a Jesus, porque Jesus estava quebrando a lei, Jesus estava ali indo contra a lei, curando no sábado, porque no sábado não podia se trabalhar,
não deveria se trabalhar. E aí então Jesus ele não vai se importar com isso, porque Jesus está, na verdade, praticando a lei. Ele vai trazer uma nova roupagem, digamos assim, ou uma nova interpretação, não só uma nova interpretação, mas uma prática da lei. Ele vai dizer que que o homem foi feito para a lei e a lei não foi feita para o homem. Então, Jesus vem trazendo os conceitos de Deus e priorizando também numa escala, né, dessa lei toda judaica, priorizando numa escala aquilo que de fato é importante mesmo nesta prática da lei para com Deus e para com as coisas de Deus. E aí no seu reino onde ele vai estar instituindo. Tanto é que ele vai dizer nos evangelhos, resumindo a lei e os profetas: amarás a Deus, isso está no Pentateuco, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele resume a lei de Deus no amor. Se amamos a Deus, vamos observar o que Deus fala, vamos observar então a lei de Deus. Se amamos ao próximo, vamos estar cumprindo esta lei de Deus, que é a lei do amor. E aí, então, a gente vê que a partir daí a gente entende então o ensino de Jesus, né? Porque não eram somente em palavras, mas em prática. Jesus não era um simples conhecedor da lei, né? E assim ele então apenas pelo seu conhecimento ele era um orador e ele falava bem da lei. Não, Jesus não era essa pessoa. Ele não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado em ser um escriba ou mesmo um fariseu, que estava mais próximo do povo, mas ele era um grande conhecedor da lei. Mas parece que a lei ali não entrava no seu coração. Então os fariseus não conseguiam ver, tanto é que eles não conseguiam ver que Jesus praticava os milagres, estava fazendo bem, estava fazendo coisas boas para o povo, mas eles não conseguiam ver porque eles estavam tão ligados em si mesmos, olhando somente para eles, né, mesmos, querendo então que os olhos do povo se voltassem para eles tão fortemente que qualquer outro que aparecesse, que o povo olhasse então, admirasse, gostasse, eles ficavam ali enraivecidos, eles ficavam ali enciumados, e era isso. Por isso que eles queriam ali de qualquer forma acabar com Jesus, né? Matar Jesus, vamos eliminar esse cara, né? E Jesus está o tempo todo ali tentando falar para eles: olha, a lei não é assim, a lei tem uma prática, ela traz uma prática. Moisés, trazendo lá para o tempo de Moisés, Moisés teve paciência com o povo, suportou o povo. No momento que Deus fala assim: olha, eu vou eliminar esse povo, porque eu não aguento mais, Deus fala isso. Moisés fala assim: não, Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso daí? O povo é seu, como é que eu vou liderar um povo? Então, Moisés amava o povo, amava as pessoas, não estava preocupado somente em ser um detentor da lei. No caso, os fariseus eram detentores da lei e detinham um poder, então, um poder de conhecimento, um poder de profundidade. E aí, quando Jesus aparece e trazendo então uma prática da lei, o seu reino, que era um reino prático, aí começa a incomodar os fariseus. Os fariseus começam a ficar incomodados com isso, porque há uma perda de poder. E aí a gente vê, né, que justiça, quando a gente fala de conceito de justiça, são
trazem conceitos de poderes, né? Poder da justiça. A gente vê no nosso cotidiano, lá o STF, os poderes do executivo e aquela coisa toda, esse conflito todo que a gente vê no dia a dia, que é passado nos noticiários sobre o que acontece, o que tem acontecido nos âmbitos do poder da nossa instituição democrática. Então, há um envolvimento, né, quando fala-se de justiça, há uma questão de poder. Mas Jesus não estava preocupado com o poder dos homens, porque o poder político que os fariseus queriam, o poder do status que eles queriam, né, ali, era um poder que era humano, que era um poder dos homens, da sociedade e tudo mais. Mas Jesus não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em implantar o reino de Deus, que consistia no amor e na justiça de Deus, ou seja, no cumprimento da palavra de Deus. Então, a gente, como é que é isso, né? E aí ele vai colocar a justiça de Deus, fazendo uma metáfora aqui com a fome e a sede. Bem-aventurados, prósperos, satisfeitos, são aqueles que têm fome e sede de justiça. E aí, então, neste mundo, como enfrentar estes poderes, né? Como então buscar uma justiça, e buscar, na verdade, não uma justiça, somente a justiça humana, porque você pode, deve se utilizar dos meios da justiça, justiça dos homens. Eu fiz curso de Direito, da justiça humana. Sim, se uma causa ela tiver ali a necessidade de você utilizar-se dos meios do judiciário, os meios que a justiça então institucionalizada nossa nos proporciona, mas mesmo assim, muitas vezes, a gente vê a demora na justiça, a gente percebe aí, sente na pele, né, uma falha na justiça, uma falta na justiça, e muitas vezes essa justiça não satisfaz, e realmente, ela não traz a satisfação. Poxa, foi julgado e foi procedente o meu pedido, depois de tantos anos, enfim, saiu, mas isso não me deu satisfação, porque é justamente isso, a justiça dos homens, ela tem as suas falhas, mas então Jesus diz que há uma justiça que satisfaz, que é a justiça de Deus, que mesmo que, por exemplo, você não ganhe uma causa na justiça dos homens aqui nessa terra, se você entende que, mesmo você não tendo ganhado a causa, se fez a justiça de Deus, se você, em algum momento ali, Deus mostra para você esta justiça, de alguma forma, né, você vai ser saciado. Você vai ser saciado. E Jesus coloca muito bem isso, né, dizendo que aqueles que são os bem-aventurados, os supremamente abençoados, os prósperos, os satisfeitos, são os que têm fome e sede de justiça, da justiça de Deus, porque eles serão satisfeitos, eles serão fartos. Então, o que isso significa, né? O que significa a fome e a sede que Jesus coloca? Fome e sede é algo da nossa necessidade, é algo então que precisamos diariamente. Podemos até fazer um jejum, a Bíblia fala sobre jejum, mas precisamos nos alimentar,
precisamos diariamente, mesmo às vezes quando você não está com muita fome, você se alimenta. Mesmo quando você não está com muita sede, você bebe água. Por exemplo, dizem os médicos que você deve beber 2 litros de água por dia, uma média aí de 2 litros de água, para o bom funcionamento do seu corpo, do seu organismo, e se alimentar também de forma mais saudável. Então, olha a importância dos alimentos, olha a importância da bebida para as nossas vidas. Ainda mais quando você está então com fome e com sede. E Jesus compara a saciedade, ele diz que a saciedade da justiça de Deus acontecerá, será saciado aquele que tem fome e sede desta justiça. Ou seja, significa isso, significa que para que você então alcance a justiça de Deus, trazida por Jesus, como princípio básico daqueles que adentraram ao Evangelho, que receberam a Ele como Senhor e Salvador, diante de tantas injustiças vividas neste mundo, porque vivemos num mundo onde muitas vezes reclamamos e clamamos por justiça, porque entendemos que há muita injustiça e muitas vezes somos injustiçados. Então, viver neste mundo é um desafio. E aí, como é que vai ser, né? Jesus desistiu? Não, na verdade Jesus veio e apresentou a justiça de Deus, e por ele ter apresentado essa justiça de Deus e apresentado ela de forma prática, olha só, ele contrapôs a religião dos teóricos, a religião dos teóricos fariseus, que, segundo Jesus, eles eram bonitinhos por fora, mas por dentro a lei de Deus não fazia efeito na vida deles. Quando Jesus fala assim da fome, da sede, a lei de Deus, a palavra de Deus precisa estar fazendo efeito no nosso coração, na nossa vida. E não somente ser algo por fora, externo, para aparecer, porque isso não adianta nada. A gente vai ser como os fariseus, que Jesus vai dizer que vocês são como túmulos pintados bonitinho, né? Ele vai dizer sepulcros caiados. O que é isso, né? Lá na época de Jesus, então o cal, ou a cal, era o que se tinha para pintar as coisas. E não se tinha assim em grande quantidade. Então, os túmulos dos que eram nobres na sociedade, digamos assim, dos próprios religiosos lá, fariseus, aqueles que então tinham uma importância, de certa forma, eram pintados com a cal. E aí Jesus vai dizer que os fariseus eram como sepulcros caiados. É bonito, muito bonito por fora, é uma maravilha, mas por dentro está cheio de ossos podres, porque um sepulcro tem um morto lá dentro, um túmulo tem uma pessoa morta lá. Ou seja, Jesus está dizendo para eles que quando a lei no coração de vocês não faz efeito, vocês estão mortos por dentro. Não adianta estar por fora bonitinho, mas por dentro vocês estão mortos. Por isso que é preciso que a sede e a fome entre na vida de vocês, mas fome e sede da justiça de Deus, da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus tem de mais importante, ela se cumpra na vida de vocês. E aí então Jesus segue, ele desiste diante da injustiça dos fariseus, que vai dizer que impunham cargas pesadas sobre as pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. Impunham fardos pesados sobre os ombros daqueles que iam até eles, mas eles mesmos não cumpriam. E Jesus não desiste, Jesus continua, ele continua ali pregando a mensagem do amor, praticando a mensagem do amor, e mais ainda,
se contrapondo a esses poderes que eram poderes injustos, que oprimiam a sociedade, que oprimiam o seu povo, sejam dos poderes religiosos, sejam dos poderes políticos, né? No qual Jesus vivia, juntamente com todo o seu povo, da opressão do Estado romano. Aqueles fariseus, que perseguiam a Jesus, o templo, ele estava ligado, tinha uma ligação com o Estado romano. Eles eram subservientes ao governo romano, mas eles se beneficiavam. Estão compreendendo? E Jesus ele vai ser contrário a isso, colocando uma justiça de Deus que é uma justiça libertária, é uma justiça que liberta as pessoas, liberta de opressões, sejam elas reais, né, no mundo físico, opressões, por exemplo, né, daqueles que eram colocados à margem da sociedade por uma enfermidade, por uma dificuldade, né? Por isso que Jesus vem alcançar os pobres ali, seja porque por uma condição espiritual, por exemplo, os que eram meio judeus ali eram discriminados pelos judeus, né, do templo. Os gentios, então, eram muito mais discriminados. Os chamados, quando a gente lê a Bíblia e vê lá os chamados pecadores, e aí Jesus ele vai ser justamente ali acusado, dentre outras acusações, de andar com pecadores, com publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos, os judeus que cobravam os impostos pelo governo romano dos outros judeus. Então, eles estavam fazendo um trabalho. Então Jesus ele vem quebrar ou acabar com esses preconceitos, colocando homens e mulheres e crianças numa mesma condição diante de Deus. As mulheres eram discriminadas também, então Jesus ele vai ter mulheres que vão segui-lo, né? Jesus em muitos momentos, quando então tem encontros com mulheres, por exemplo no poço lá no caminho de Samaria, por exemplo quando então ele está na casa de um fariseu e vem uma mulher que unge seus pés, quando ele é ungido por uma mulher, quando uma mulher ajoelha nos seus pés, chora, né, lavando seus pés com lágrimas e limpando, depois secando com os próprios cabelos. Jesus vai ser discriminado por isso. Quando Jesus então chama as crianças, os próprios discípulos empurram as crianças para que elas não cheguem a Jesus. Jesus vai repreendê-los dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Jesus ele traz para a sociedade e a humanidade os poderes religiosos, esses poderes da justiça humana, elas estratificam a sociedade. Não tem jeito, a sociedade vai ser assim, a economia estratifica. Se você não tem como entrar na internet, você já está excluído. As pessoas que não têm como entrar na internet estão excluídas. Estão compreendendo? Então, mas isso não quer dizer que a justiça de Deus em Jesus não possa ser pregada, porque há pessoas, há missionários que vão até essas pessoas, que vão pregar o amor de Deus. Estão compreendendo? Olha só como é ampla a justiça de Deus. E um exemplo de justiça da palavra de Deus, né? Que Deus diz que Ele abate aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí, isso é um exemplo de justiça de Deus, quando então aqueles que estão sendo humilhados injustamente, ao buscarem, ao terem fome e sede da justiça de Deus, que vai contra esses poderes opressores,
da época de Jesus e da nossa época, em qualquer sociedade, quando ele busca essa justiça, quando qualquer um no reino de Deus, em Jesus, busca essa justiça com fome e com sede, ele será saciado. E como é que é com fome e com sede? É diariamente. E aí mesmo que em uma causa, né, em algo você seja saciado, esta fome e sede deve ser constante, ou seja, essa busca da justiça de Deus, ela deve ser constante, porque não é só para a sua vida, né? Não é só para a sua vida. Se você olhar só para si, aí Deus, ele pode não estar fazendo parte dos seus desejos, né? Porque quando nós olhamos somente para nós mesmos, estamos na verdade buscando algo somente próprio, uma justiça própria. Mas Jesus, ele vem para buscar a justiça de Deus e a sua aplicação no mundo, a sua aplicação nas vidas das pessoas. Quando ele cura um cego, ele traz de volta aquele cego ao convívio da família, ao convívio da sociedade. Estão compreendendo? Ele restaura a visão. E Jesus estava tentando restaurar a visão espiritual dos fariseus. Precisamos deixar que Deus restaure a nossa visão, né? Antes de buscarmos ou queremos buscarmos justiças, pensando que elas têm compatibilidade com a justiça de Deus. Então, para entendermos a justiça de Deus, sabemos qual é a justiça de Deus, precisamos observar a sua palavra, conhecer a sua palavra, conhecer o que Deus fala. Então, e depois desejar que esta palavra, que esta justiça se cumpra nas nossas vidas e ainda mais na vida daqueles que estão à nossa volta, da sociedade, né, dos oprimidos pelos sistemas e dos oprimidos pelo diabo, espiritualmente. É o que Jesus vem fazer. Ele vem libertar os oprimidos, os cativos. Esta é a justiça de Deus. E nós? E você? Tem tido esta fome e sede dessa justiça? Ou não? Você está olhando só como os fariseus, né? Buscando algo, colocando nas suas roupas aqueles sininhos embaixo para chamar a atenção somente, mas para você. Mas por dentro há um vazio da justiça de Deus. Saiba que no reino de Deus, no reino instituído por Jesus, você só alcança a justiça, você só é saciado da justiça de Deus se você tiver fome e sede desta justiça. Justiça que é aplicada para a libertação de opressões. Opressões dos sistemas que oprimem. Nós não estamos livres dos sistemas. Jesus não estava. Quando ele é perguntado sobre se deveria pagar o tributo, né? Ele pagou, e por 2 vezes na Bíblia: dê a César o que é de César, dê aí o tributo a ele, mas a Deus dê o que é de Deus, o seu coração, a sua fome e sede de justiça, a sua humildade, o seu lamento, o seu clamor, porque Deus vai te consolar. Saiba que Deus tem uma herança para você, porque você se tornou filho e filha, isso que nós vimos anteriormente. Então, a partir de hoje, pense nisso. Você vai almoçar daqui a pouco, não vai? Ou você vai jejuar? Vai jejuar até quando? Né? Você tem fome, você tem sede, né? E mesmo que você não tenha tanta fome, tanta sede, você busca, você se alimenta. Se alimente da palavra de Deus, se alimente de Deus. Peça para que Ele gere essa fome e sede de justiça, da justiça dele, com a sua vida e para com aqueles que estão à sua volta. Assim se cumpre o reino de Deus. Assim o reino de Deus, ele é expandido nessa terra, através da tua vida. Você se torna um agente do reino de Deus. Para saciar, se saciar, ser farto dessa justiça,
é necessário ter fome e sede dessa justiça. Assim você verá a justiça de Deus acontecendo na sua vida, na da sua família, no seu grupo de convívio, na sociedade, no povo, no seu povo e no mundo. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar. Lembrando que amanhã eu estarei fazendo uma live mais referente à mensagem que eu preguei no domingo, dividindo o pão, mais um pedacinho da mensagem da primeira e segunda carta de Pedro. E que na quarta que vem nós temos mais uma bem-aventurança. Então, sempre às 9h37. Eu quero fazer uma breve oração e me despedir. Obrigado a Deus mais uma vez pela tua palavra. Abençoe cada pessoa aqui presente. Abençoe o nosso dia. Fica conosco. Ser conosco, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradecendo aqui. Mãe, bom dia. Deus abençoe. Rodolfo, Deus abençoe. A CR Barros aqui. Tereza. Que vocês tenham um dia abençoado, um restante de semana abençoado. Eu aguardo vocês amanhã às 9h37. Que Deus abençoe. Tenha uma boa semana e um dia abençoado no Senhor.